Bom, pessoal, dando a continuidade à aula de função cad-Ripley, hoje nós iremos calcular como se faz a função cad-Ripley, detalhando todo o meu script para calcular a função cad-Ripley. Para isso, nós iremos precisar do software R para calcular essa função. Inicialmente, nós temos que ter em mente que nós precisamos de duas planilhas. Uma planilha com dados de coordenadas das vértices da minha área e uma planilha com coordenadas cartesianas ou geográficas da posição de cada árvore dentro dessa minha área. Tá? Por exemplo, nós temos aqui a planilha área e nós temos duas variáveis, x e y. Cada variável aqui é a localização de um vértice dentro da minha área. Por exemplo, se nós formos plotar aqui cada ponto desse, nós iremos verificar o formato da área, que é um quadrado com esse pedacinho aqui sobressaindo desse grande quadrado maior. Tá? E a segunda planilha é uma planilha com a localização de cada indivíduo, né? Localização x e y de cada indivíduo. Cada par de coordenada desse representa a localização de cada indivíduo. Então, nós teremos aqui 188 indivíduos. Tá ok? Então, nós iremos precisar dessas duas planilhas. Lembrando que essas duas planilhas têm que estar em formato CSV ou TXT. Tá? Aqui, nós temos o script para se fazer o cálculo da função cad-Ripley. E é um script bastante simples. Tá? No entanto, nós precisamos carregar uma biblioteca chamada Splunk. Tá? No meu computador já tenho carregado essa biblioteca, mas se você não tiver carregado, você precisa baixar, primeiramente. Então você vai em Tools e Install Package e digita aqui Splunks. Tá? Irá aparecer aqui, você clica aqui e instalar. Eu não vou instalar porque na minha já está instalado. Irá demorar um pouquinho, mas após instalar você dá procedimento, você dá sequência ao procedimento que nós iremos falar agora. Tá? Então, a biblioteca Splunks é a biblioteca que nós vamos utilizar para calcular a função cad-Ripley, e para isso nós devemos liberar essa função, ou seja, nós devemos carregar essa biblioteca. Para carregar, nós digitamos library Splunks e apertamos aqui run, e me dirá aqui no meu caso que a biblioteca foi carregada. Só que no caso de vocês, irá dizer assim, carregando SSP, Splunk, aí após carregar vocês dão continuidade ao procedimento. Tá? Feito isso, nós vamos para o primeiro passo. Lembrando que a gente utilizava duas planilhas. A primeira planilha, que é a planilha de área, que é a minha planilha que tem os vértices da minha área, ela vai ser utilizada nesse primeiro procedimento. E a segunda planilha, que é com a localização das coordenadas de cada indivíduo dentro da minha área, será utilizadas no segundo procedimento. No primeiro procedimento, eu vou definir a minha área, ou seja, eu vou delimitar a área na qual os meus indivíduos estão localizados. Tá? Então, para isso, eu vou escrever essa linha de comando. Tá? O que está dizendo aqui? Leia a tabela área com cabeçalho verdadeiro. Esse Tzinho aqui significa true, verdadeiro, separado por ponto e vírgula. Tá? E essa minha tabela área CSV, você vai guardar dentro de um objeto chamado contorno. Tá? A segunda linha de comando irá pedir para visualizar os pontos dos limites da minha área, ou seja, eu irei visualizar as vértices da minha área. E na terceira linha de comando, eu irei definir o contorno da minha área, ou seja, eu irei ligar os pontos que estão localizados nas vértices e irei delimitar a minha área. Então, como nós iremos fazer isso? Então, contorno, nós colocamos o cursor na linha que nós iremos apertar para originar o comando e apertamos Run. Observamos aqui que apareceu aqui ao lado que
o meu objeto contorno possui 6 observações e 2 variáveis. Essas 2 variáveis são x e y, e essas 6 observações são 6 pontos que representam as minhas vértices. Só um detalhe aqui, que quando aparece só o comandozinho azul, é que o procedimento está correto. Quando aparecer o comando azul em seguida de um comando vermelho, que aconteceu alguma coisa de errado. Tá? A segunda linha de comando, que irá visualizar os pontos limites da minha área, nós apertamos Run. Irá aparecer aqui ao lado os pontos da minha área. Lembra lá na planilha no Excel, quando nós plotamos os pontos, que estava nesse mesmo formato aqui? Então, cada ponto desse aqui é um vértice da minha área. A terceira linha de comando irá fazer com que eu delimite a minha área, ou seja, que eu ligue esses pontos que caracterizam a minha vértice. E o que está dizendo aqui em preto? Que eu devo ligar os meus pontos e apertar ESC em seguida. Então, eu vou aqui, clico aqui dentro e aparecerá um pontinho azul. E vou clicando até eu fechar minha área. Até eu fechar minha área. Tá? Ó, pessoal, aqui eu errei um pouquinho, mas é importante que vocês tenham que essa vértice aqui deve ficar exatamente aqui dentro, tá? Mas para exemplo, nessa aula, isso não vai influenciar muito não. Tá? Porque é só para saber como fazer, tá? Aí para fazer corretinho, você tem que deixar essa vértice aqui dentro desse ponto, tá? O segundo momento do meu cálculo da minha função, eu vou utilizar a minha segunda planilha, onde está localizado todos os meus indivíduos com suas coordenadas x e y, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar essa planilha e armazenar ela dentro de um objeto chamado amapá. O que a minha linha está dizendo aqui? Read table, leia a tabela amapá doce CSV, onde o cabeçalho é verdadeiro, lembrando que o T significa true, e o separador decimal é ponto e vírgula. E isso tudo você vai armazenar dentro de um objeto chamado amapá. Lembra que nós dissemos lá na planilha do Excel que existiam 188 indivíduos de amapá? É isso que está dizendo aqui, 188 observações, ou seja, o meu objeto amapá possui 188 observações, que são o número de espécies, o número de indivíduos, aliás, ou seja, eu tenho 188 indivíduos de amapá, e essas 188 observações estão referentes a x e y desses 188 indivíduos de amapá, com duas variáveis, que é x e y. A terceira linha de comando, aliás, a segunda linha de comando, vai pegar essa minha tabela e transformar em pontos, tá? Transformou em pontos aqui, saiu essa linha aqui, esse objeto aqui chamado amapá points, tá? E a minha terceira linha de comando vai plotar, levando em consideração o contorno que eu defini na primeira parte, tá? Então eu vou clicar aqui e apertar Run. Dele irá sair esse mapa com o contorno. Aqui não aparece a linha do contorno, mas ele levou em consideração o que nós fizemos aqui na primeira parte, tá? Essa parte aqui está dizendo o seguinte, que o ponto vai ser o 20, o meu x e y, xlab vai ser a distância. Isso aqui é mais configuração do meu gráfico, tá? Distância m, distância, a fonte, os eixos. Isso aqui é configuração do seu gráfico que vai sair, tá? Não se preocupe, pessoal, que eu vou deixar na descrição do vídeo uma cópia dos dados com também uma cópia do script, tá? Essa terceira linha aqui, ela vai calcular uma sequência de 0 a 2000 com 5 aleatorizações. Como eu defini 2000 e como eu defini 5?
Lá na parte teórica, nós definimos o raio e a distância máxima. Tá? O raio nós denominamos como 5. E a distância máxima lá na teórica era 110, porque era metade do maior eixo. Nesse caso aqui, o maior eixo não é 110, é 4.000. E metade de 4.000 é 2.000. Por isso que está 2.005. Né? Então, isso está me dizendo que eu vou determinar uma sequência S de 0 a 2.000 com 5 aleatorizações. Isso eu vou fazer para cada ponto desse aqui dentro da minha área delimitada. E eu vou fazer isso de 0 a 2.000 5 vezes para cada ponto desse. Tá? Essa outra aqui, ele vai calcular o meu envelope a partir de 500 simulações. Tá? Ele vai utilizar essa funçãozinha aqui e vai levar em consideração o meu objeto a mapar, o meu contorno e o número de 500 simulações. Eu posso botar 600, 700, 800, 1000 simulações. Não tem problema algum. Tá? E nessa outra linha de comando aqui, nós iremos calcular a minha função K, que é aquela linha contínua lá do meu gráfico, lá na apresentação, na apresentação teórica, que é o primeiro vídeo dessa aula. Tá. Então aqui nós paramos aqui, mandando os comandos, né? Então a próxima sequência o próximo passo é determinar a sequência S. Determina a sequência S, vai aparecer os valorzinhos aqui. Vou determinar agora o meu valor, o meu envelope, a partir de 500 simulações, tá? Aí você tem que esperar, porque ele vai simular, vai gerar as minhas 500 simulações. Em alguns computadores vai demorar um pouco, né? Em outros não demora tanto assim não. E o próximo passo é calcular minha função K com correção de borda. Lembra daquela correção que nós definimos aqui no cantinho? Que árvores que estão próximas à borda devem levar uma correção em consideração, porque o número de árvores vai ser inferior ao número de árvores quando eu considerar uma árvore no meio da minha área. Então, é isso que o comando vai fazer. Vai calcular a função K e vai levar em consideração também essa correção de borda. Pronto. Saiu aqui, ó. Se você observou, acrescentou uma linha de dados aqui. O próximo passo, eu vou plotar a minha função K. Ou seja, eu vou plotar aquela minha linha contínua, tá? Do meu envelope. Lembrando que isso aqui são questões de formatação. Isso aqui é para você variar os eixos. Y, isso aqui é para você variar o seu eixo X, tá? Só afastar aqui do lado para você ver a linha de comando inteira. Isso aqui vai plotar a função com correção de borda, tá? Aí isso aqui vai calcular a função, isso aqui vai plotar a função correção de borda, e esse terceiro comando aqui irá plotar o meu limite superior do meu envelope e o limite inferior do meu envelope. Lembra daquelas linhas pontilhadas lá na aula teórica? É isso que essa linha de comando vai fazer, tanto essa linha quanto essa segunda linha aqui. Tá? Então, nós vamos plotar aqui nossa linha de comando, nós vamos ler nossa linha de comando e plotar a nossa função K. Essa linha contínua aqui é a função K. Tá? Nós podemos observar aqui que vai de 60 a 40, em uma distância de 0 a 100.
Só que nesse caso aqui deveria ir até do 2000, tá? Por que 2000 e não 100? Porque a metade do meu maior eixo é 4000, é 2000 e não 100. Então nós erramos aqui alguma coisa. Então vamos procurar aqui. Só vou limpar aqui a minha biblioteca de novo para me rodar tudo do início, tá? Para me verificar onde foi que eu errei. Lemos a tabela com dados de contorno. Vamos visualizar os pontos da nossa área, que representam as vértices. Vamos conectar esses pontos um ao outro. Apertamos ESC, delimitamos a nossa área. Agora nós vamos para o segundo passo, que é ler a planilha de dados referente à localização de cada árvore. Tá? Lemos a planilha, vamos transformar essa planilha em pontos, iremos plotar esses pontos e aqui nós teremos nossos pontos. Tá? A sequência aqui levará em consideração uma distância máxima de 2000 com um raio de 5. Eu vou calcular uma sequência de 0 a 2000 com 5 aleatorizações. Fiz isso. Aí eu vou pegar aqui calcular o nosso envelope a partir de 500 simulações. Vamos esperar essas 500 simulações. Vou calcular minha função com correção de borda. Vou plotar a minha função, só que foi aqui que nós erramos uma coisa. Na verdade, o comando, a linha em si não está errada. É apenas aqui, ó, que eu botei de 0 a 100. E é de 0 a 2000. Tá? Então, quando você mudar quando a sua distância máxima mudar, lembre-se de mudar sempre isso aqui. Tá? Isso aqui nós vamos diminuir para 40. Tá? Depois eu explico por que nós diminuímos isso para 40. Nós vamos plotar a nossa função. E em seguida nós vamos plotar os limites inferior. Ó, limite inferior e o limite superior. Tá? Por que nós diminuímos para 40? Quando nós mudamos esse número aqui para 40, nós mudamos aqui, ó, e nós verificamos que a função ainda sobressaiu esse valor de 40. Então nós vamos botar aqui 60 e 60. Vamos deixar como estava. Realizo o comando novamente, aparece toda a função, aparece o meu envelope, meu limite inferior e aparece o meu limite superior. Tá? Então aqui nós temos a saída. Isso aqui é que nós vamos colocar no nosso trabalho, né? Pode ser isso aqui aliado a esse padrão de pontos aqui, esse gráfico de pontos, tá? Nesse caso, o que nós observamos é o seguinte, que nosso limite inferior e nosso limite superior e a nossa função k. Esse intervalo, essa área entre o limite superior e o limite inferior é minha área de completa aleatoriedade espacial. Acima do meu limite superior tem uma agregação e abaixo do meu limite inferior tem uma uniformidade. Tá? Uma das vantagens que nós citamos foi que a função k de Ripley ele pode não apresentar um padrão único. Ele pode apresentar vários padrões à medida que eu vou aumentando minha distância. E é o que ocorre aqui. Por exemplo, até mais ou menos 250 eu tenho um padrão aleatório. 250 até mais ou menos 600, ele passa para um padrão agregado, a partir do qual ele é totalmente aleatório.
tá? Se a minha função ficar em cima do meu limite, eu considero como padrão aleatório, porque os valores de desvios não foram significativos, tá? Então, pessoal, é isso aí que nós temos que ter em mente. A interpretação é simples, né? Acima, agregado, no meio, aleatório, abaixo, uniforme. E aqui nós temos a nossa linha de comando. Eu vou tentar botar na descrição do vídeo um link que faça com que você baixe esse script junto com os dados para a área, viu? Bom, até mais, boa noite e até o próximo vídeo. Se alguém tiver alguma sugestão em algum vídeo, fica à vontade para dizer.